História, livro da Michelle Obama, cujo título original chama-se Becoming, do inglês, é uma autobiografia que vai combinar memórias pessoais, reflexões sociais e o contexto histórico de boa parte da sua trajetória dentro e fora da Casa Branca. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a estrutura do livro. Ele se divide em 3 grandes partes. Primeira parte, que ela chama de A História Começa, e é onde ela vai falar sobre a sua infância e a sua juventude na cidade de Chicago, em uma família trabalhadora de classe média, destacando a influência dos pais, especialmente seu pai, que lidava com a esclerose múltipla, e a educação em uma comunidade afro-americana. A segunda parte do livro, que ela chama de A Nossa História, ela vai falar sobre o seu relacionamento com Barack Obama, os desafios de equilibrar a carreira, o casamento e a maternidade, junto com essa entrada na vida política. E por último, mas não menos importante, a terceira parte do livro, que ela chama de Uma História Maior, onde ela vai falar sobre os anos na Casa Branca como primeira-dama, as iniciativas sociais e a adaptação à vida pública sob intenso escrutínio. Em sua autobiografia, ela lança luz para alguns temas cruciais, como a identidade racial, o empoderamento feminino, a educação, a família e a resistência frente ao racismo e ao machismo estrutural. Mas o que eu acho que torna esse livro especial é que nele ela traz fatos históricos e um contexto social muito interessante de um Estados Unidos que poucas pessoas têm conhecimento. Ela vai abordar sobre a ascensão de Barack Obama no cenário político, a campanha presidencial de 2008, que ficou marcada pelo slogan Yes, We Can, e com isso, a eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos em um contexto de crise econômica e de esperança por mudanças. Ela fala também sobre a reeleição em 2012 e as políticas como o Affordable Care Act, que ela proporciona, né? E claro que falar sobre o governo do marido dela traz à tona também alguns eventos marcantes, onde ela cita a crise financeira de 2008, como foi esse impacto nas famílias norte-americanas e a resposta do governo Obama na época. Ela fala sobre o tiroteio em Sandy Hook, no ano 2012, e nesse momento a Michelle aborda o trauma nacional e a defesa de controle de armas. Como ela também traz para dentro do seu livro a pauta sobre o movimento Me Too, onde ela reflete sobre o machismo, o assédio, inclusive contando suas próprias experiências pessoais. Então a gente tem um conjunto de situações que ela descreve para a gente dentro da sua autobiografia. Dito isso, pouco a pouco a Michelle vai conversar conosco sobre as iniciativas como primeira-dama. Ela fala sobre o Let's Move, ou é Let's Move, acho que é Let's Move, foi uma iniciativa onde ela defende o combate à obesidade infantil e a promoção de hábitos saudáveis. Porque vocês sabem ou não sabem, não sei, que os Estados Unidos têm uma das populações mais obesas do mundo. Ela também fala sobre o Joining Forces, que foi o apoio a veteranos de guerra e às suas famílias. E acho que talvez seja a temática que Michelle Obama mais gosta de trabalhar, que é a educação feminina para meninas, né? Onde ela fechou parcerias globais para garantir acesso à educação feminina, como um programa chamado Let's Girl Learn, que traduzindo ao pé da letra significa vamos deixar as meninas aprender ou deixem as meninas aprender. E isso, pessoal, foi um breve apanhado do que encontramos dentro da sua autobiografia, de forma bastante resumida, bem resumida mesmo, mas que traz uma estrutura para que eu possa chegar aonde eu quero chegar com tudo isso. E aonde que eu estou querendo chegar com tudo isso? Eu quero chegar no apanhado histórico e quero contextualizar isso para vocês. Como assim, Dai, né? A Michelle Obama fala sobre história dentro do livro? Sim e não, mas é mais não do que sim. Como assim, né? Ela vai passar por esses eventos de forma muito breve.
mas que são de fundamental importância para entendermos sobre, pois isso de certa forma molda a infância da Michelle Obama e explica muito do contexto histórico dos Estados Unidos. E é sobre isso que vamos conversar agora. Chicago nos anos 1960, 70, onde se tem segregação e tensões pós-direitos civis. Na segunda metade do século XX, Chicago se tornou palco de algumas complexidades raciais e sociais dos Estados Unidos. E aqui eu vou falar muito de Chicago porque é a cidade natal da Michelle. Durante as décadas de 60 e 70, a cidade era marcada por uma profunda segregação residencial, herança de políticas discriminatórias e tensões persistentes, mesmo após as conquistas do movimento dos direitos civis. Esse contexto delineou a vida da ex-primeira-dama Michelle Obama, que cresceu no bairro de South Shore, uma área predominantemente negra e trabalhadora. Bronzeville is both a place and a spirit of the sons and daughters of the Great Migration to this northern city, who came up by way of New Orleans, up through Memphis, up through Chicago, up to Chicago, seeking the promised land, and were literally restricted by legal restricted covenants imposed by people associated with the University of Chicago who wanted to contain that mass migration in a narrow band of land, 3.5 miles by 1.5 miles wide, that came to be known as Bronzeville, or i.e. Black Metropolis. It was a place because of the concentration of people. You had 300,000 people crammed into a narrow band of land at its height. So you had people in kitchenettes and piled on top of one another, commerce everywhere, restaurants, clubs, businesses, etc., buoyed by and supported by the numbers racket, right? Which brought, these gentlemen were making $20 million a year, right? And they underwrote a lot of businesses that were owned by African Americans. So it was a bustling metropolis, if you will, of African Americans seeking greater mobility, seeking economic empowerment, seeking their emancipation, having survived Jim Crow lynchings, right? And come to the northern city and
working for the first time, where they worked side by other races of people and earned a living wage. And so the dollar circulated based on us not being able to go outside that community. The dollar circulated 8, 9, 10 times, and so you had a very vibrant, though repressed community. It was a very vibrant community, full of culture and arts, which also flourished at that same time. E com isso agora a gente vai adentrar um pouquinho no contexto histórico. Nós vamos falar sobre a Grande Imigração e a formação dos guetos em Chicago, que tem suas raízes de onde? Justamente dessa grande imigração que aconteceu em 1916 a 1970. Essa grande imigração foi quando milhões de negros fugiram do sul dos Estados Unidos para escapar do racismo violento, das leis Jim Crow e em busca de oportunidades industriais no norte. Chicago, com suas siderúrgicas, frigoríficos e ferrovias, tornou-se então um destino bastante importante. Entretanto, os recém-chegados enfrentaram uma segregação sistêmica, redlining e acordos restritivos. Bancos e governos locais demarcavam áreas onde negros não podiam comprar casas, que se chama-se redlining, enquanto acordos de bairro proibiam a venda de propriedades a não brancos. Pois é. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu uma guetização. Os afro-americanos foram confinados a bairros superpovoados e negligenciados, como Southside, incluindo Bronzeville e South Shore, de onde vem Michelle, onde faltavam investimentos em infraestrutura, escolas e serviços públicos. E aí nós entramos na era dos direitos civis e a resistência em Chicago. Embora o movimento dos direitos civis que aconteceu entre 1954 e 1968 tenha conquistado vitórias legislativas, como a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei do Direito ao Voto em 1965, Chicago continuou a ser um campo de batalha contra o racismo estrutural. Nós temos o Chicago Freedom Movement, de 1966, que foi liderado por Martin Luther King Jr. e ativistas locais. O movimento focou na discriminação habitacional. E marchas em bairros brancos, como Market Park, foram recebidas com violência, Pedras, garrafadas e gritos racistas. A campanha veio para pressionar o quê? Para pressionar por leis antidiscriminação. Mas, ainda assim, a segregação persistiu. Se tem também rebeliões urbanas. O assassinato de Martin Luther King em 1968 desencadeou revoltas em cidades como Chicago, onde bairros negros queimaram em protesto contra a desigualdade. E a resposta foi uma repressão policial brutal, aprofundando a desconfiança entre comunidade e Estado. Vamos estudar muito profundamente sobre Martin Luther King esse ano dentro do círculo literário, então fiquem atentos que vem aí. E acontece também um movimento deveras peculiar também. Acontece o chamado White Fly. O que foi isso, White Fly? Foi a fuga dos brancos para subúrbios que acelerou ainda mais a segregação. Então, bairros que antes eram mistos tornaram-se quase que exclusivamente negros, enquanto a cidade perdia receita tributária, agravando ainda mais a pobreza. Another federal program, Urban Renewal, was supposed to make cities more livable. 90% of all housing destroyed by urban renewal was not replaced. 2/3 of those displaced were Black or Latino. Fair housing for all human beings who live in this country is now a part of the American way of life. In 1968, President Johnson signed the Fair Housing Act. For the first time, racial language was removed from federal housing policy. Non-white families began moving into traditionally white communities in numbers.
We lived in an apartment, a two-family house in Queens, and when we came here, it was the first time we had bought a house, and I was looking for everything in the storybooks. The Frisbees moved from Queens to suburban Roosevelt, only a few miles from Levittown. Like the Frisbees, many non-white families would discover the economic value of race in the real estate market. They watched as their homes and neighborhoods in suburbia declined precisely because they had moved into them. When I moved into a neighborhood, I thought it would stay intact the way it was. On the street that I moved on when I moved there, it was predominantly white. Within 2 years, it was predominantly black. It was called blockbusting. Real estate agents preyed on the racial fears of white homeowners to get them to sell their homes quickly for less than market value. The homes were resold to non-whites at inflated prices. Well, they would say, you know, we're having black people move in. Now, I will give you cash if you want to sell me your house. Do you want to stay with black people next door to you? And that's the way it went on. And as Bunny said, a lot of the people just said, yes, I'll take the money and run. And that's the start of the white people leaving. Tudo isso é brevemente citado pela Michelle dentro do seu livro, através de sua própria vivência, onde ela nos conta sobre a consequência desses atos em sua vida, na vida da sua família e principalmente no local onde ela morava. Adentrando ainda mais nessa década de 1970, a gente tem uma crise econômica pesadíssima e um desespero social. Nos anos 1970, a combinação de desindustrialização, recessão e negligência estatal mergulhou os bairros negros de Chicago em uma crise horrorosa. Primeiro vem o fechamento de fábricas. Então, empresas como a US Steel e a International Harvester reduziram as operações, eliminando empregos que sustentavam famílias negras. Então, o desemprego subiu, alimentando a pobreza e a violência. Alguns projetos de habitação social surgiram então, complexos como Cabrin Green e Robert Taylor Homes, inicialmente vistos como solução para a falta de moradia, tornaram-se símbolos de abandono. Por quê? Porque superlotados e sem manutenção, esses prédios eram controlados por gangues e marcados pela presença policial bastante opressora. E onde se tem violência, também se tem gangues, pessoal? A economia informal e o tráfico de drogas floresceram então. A Michelle também retrata bastante sobre a vida cotidiana e essa resistência cultural, porque nem tudo, minha gente, é só desgraceira, não? Então, apesar da opressão, os bairros negros de Chicago fervilhavam de resistência e com muita criatividade, Nesses bairros também surgem igrejas e organizações comunitárias. São as igrejas batistas e metodistas, como a Trinity United Church of Christ, onde a família Obama frequentaria décadas depois, eram centros de organização política e de apoio mútuo. Vai nascer também o movimento Black Power, enquanto artistas e músicos como os pioneiros do soul e do blues mantinham viva a cultura negra. E a educação surge então como uma válvula de escape, como uma ferramenta de escape, Famílias como a de Michelle Obama viam na educação uma forma de ascensão social. Mas vale dizer que a família da Michelle Obama é uma exceção, tá, pessoal? É uma exceção mesmo. Principalmente a Michelle, que gostava muito de estudar. Michelle frequentou a Whitney Young High School, que é uma escola pública, mas uma escola pública muito bacana, que atraía alunos talentosos de toda a cidade através de um processo seletivo. Se você passasse nessas provas, então você recebia uma vaga para estudar nessa escola, e essa escola realmente tinha alunos mais especiais, mais inteligentes, mais
ativos na educação. No livro Em Minha História, Michelle vai descrever esse bairro, que é o seu bairro, como um lugar de dualidades, onde existia amor familiar, orgulho comunitário, mas também consciência aguda das limitações impostas pelo racismo. Seu pai, chamado Fraser Hobson, trabalhava na usina de água da cidade, mesmo lutando contra a esclerose múltipla. Ela fala também como foi essa questão do diagnóstico, que a família não se importou muito, que esse diagnóstico ninguém levava nada muito a sério com relação à saúde, enquanto a mãe dela, Marianne, priorizava a educação dos filhos em meio a escolas públicas decadentes. Então a gente vê que essa segregação moldou a percepção de justiça da Michelle, né? Michelle vai relatar episódios de discriminação, como ser seguida em lojas de bairros brancos, e a pressão para provar seu valor em espaços majoritariamente brancos, como na Universidade de Princeton, ao qual ela vai ingressar mais tarde na sua juventude. Sem falar que a resistência de sua comunidade a inspirou a defender políticas educacionais e de equidade, como o programa Let Girls Learn, já citado anteriormente aqui para vocês. Ou seja, pessoal, Chicago nos anos 60 e 70 encapsula as contradições da experiência negra nos Estados Unidos. Era uma cidade que atraía sonhos de liberdade, mas que mantinha grilhões de segregação. Embora cercada por violência e exclusão, construiu redes de solidariedade e cultura que ecoam até hoje. Para Michelle Obama e muitos outros, crescer nesse contexto não foi apenas sobreviver à opressão, mas forjar identidades capazes de transformar o mundo. So I realize that this is a rough road, but a catalyst for change in a society is usually persona non grata with those who have been the beneficiaries of the system. A catalyst for change has to be able to withstand the insults, the humiliations, the abuses, and the slurs. What's wrong with my running for president of this country? After all, for 15 years, I have been the ghostwriter for a lot of them. Vamos falar um pouquinho sobre Shirley. Que Shirley? Shirley Chisholm. Shirley Chisholm foi uma figura pioneira na política americana e a primeira mulher negra a concorrer à presidência dos Estados Unidos por um partido majoritário, o Partido Democrata, em 1972. Sua campanha, embora considerada fracassada em termos eleitorais, foi revolucionária por desafiar barreiras de raça e gênero, pavimentando o caminho para futuras candidaturas, incluindo as de Jesse Jackson, nos anos 1980, e do próprio Barack Obama, em 2008. E por que eu trago o nome da Shirley para o nosso estudo? Porque a própria Michelle a cita dentro do seu livro de forma rápida, mas cita. Então, quem foi Shirley Chisholm? Ela nasceu em 1924 no Brooklyn, em Nova York, filha de pais imigrantes caribenhos. Pai era de Barbados e a mãe da Guiana. Então, Shirley Chisholm cresceu em um contexto de pobreza e de discriminação racial. Ela formou-se então em educação e trabalhou como professora antes de entrar na política. Lá em 1964, ela foi eleita para a Assembleia do Estado de Nova York, onde lutou por direitos trabalhistas e educação pública. Em 1968, ela torna-se a primeira mulher negra eleita para o Congresso dos Estados Unidos, representando o distrito do Brooklyn. Lá, ela ganhou o apelido de Fighting Shirley, por sua defesa intransigente de minorias, mulheres e trabalhadores. Então surge em 1972 a sua campanha presidencial chamada Unbooked and Unbussed. Em 1972, a Shirley lançou essa sua candidatura à presidência usando esse slogan, Unbooked and Unbussed, que traduzindo ao pé da letra é não comprada e não chefiada, que destaca a sua independência em relação a interesses corporativos e machistas. Só que a Shirley enfrentou resistência dentro do próprio Partido Democrata. Líderes brancos a consideravam uma candidata simbólica, enquanto alguns ativistas negros a acusavam de dividir o movimento ao competir com outros candidatos como George McGovern. Sem falar que a mídia frequentemente a ridicularizava focando em sua aparência
ou a descrevendo como agressiva. E é interessante que isso soa um pouco familiar com o que a Michelle fala, que a mídia nos Estados Unidos também a intitulava com esse apelido ridículo de que Michelle parecia ser uma mulher agressiva. E para somar ainda a tudo isso, sua candidatura, estou falando da candidatura ainda da Shirley, tinha poucos recursos, né? A sua campanha teve um orçamento mínimo de apenas $300 mil e pouca estrutura nacional. Ela dependia de doações pequenas e de voluntários. E porque tudo que está ruim pode piorar, a pobre da mulher sofreu ataques e tentativas de boicote. Durante uma visita ao sul dos Estados Unidos, ela foi ameaçada pelo Ku Klux Klan. Até mesmo membros do Congresso Negro, CBC, hesitavam em apoiá-la, temendo retaliações políticas. Então não foi fácil. Mas, apesar dos apesares, a sua campanha deixou um legado. Shirley Chisholm defendeu o fim da Guerra do Vietnã, defendeu o acesso universal à educação, defendeu os direitos reprodutivos das mulheres e um salário mínimo digno, temas que hoje são centrais no Partido Progressista. E ela ainda serviu de inspiração para mulheres e homens negros. A sua coragem em concorrer abriu portas para que outras mulheres e pessoas negras se vissem como candidatas viáveis. A Shirley mesmo declara: "Não estou aqui pedindo seu voto hoje. Eu estou aqui preparando o caminho para que uma mulher possa ser presidente no futuro." Então, Shirley Chisholm desafiou a visão de que apenas homens brancos poderiam liderar o país. Sua candidatura foi um marco para movimentos feministas e antirracistas, mostrando que a interseccionalidade, raça mais gênero não era um obstáculo intransponível, pelo contrário, era possível. Jesse Jackson, que concorreu à presidência em 1984 e depois em 1988, era o pai da amiga, citado por Michelle Obama dentro do livro. Esse pai dessa amiga da Michelle chamava a Shirley de madrinha da diversidade na política. Então, a Shirley é um nome muito reconhecido dentro desse cenário político, mesmo que ela não tenha ganho como presidente dos Estados Unidos na época. Barack Obama e Kamala Harris, primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos, reconhecem seu legado como precursora de suas próprias jornadas. Shirley Chisholm foi uma das primeiras vozes no Congresso a defender imigrantes, crianças com deficiência e comunidades de minoria, ainda nos anos 1970. Sua vida foi retratada no audiovisual com o filme Shirley para Presidente, de 2024, estrelado por Regina King, que você encontra na Netflix. Eu tenho uma coisa para lhe contar. Eu vou concorrer à presidência. Dos Estados Unidos? Nossa. Eu estou abrindo o caminho para que muitas outras pessoas iguais a mim sejam eleitas. É a primeira deputada negra. Você vai entrar para a história. Apesar de não ter vencido a indicação democrata em 1972, ela terminou em 4º lugar. Então, Shirley Chisholm redefiniu o que era possível na política americana. Michelle Obama, ao mencioná-la, por mais que seja de forma breve, ela conecta a sua própria história à luta de gerações anteriores por representação. Então, Shirley provou que mesmo campanhas fracassadas podem plantar sementes para revoluções futuras. Como ela mesma disse, serviço é o aluguel que você paga pelo seu lugar na Terra. Michelle Obama também vai trazer as mudanças sociais que acontecem dentro dos Estados Unidos durante esse período de tempo, Ela traz uma vivência que nos aproxima dela, de certa forma, e que vai a humanizar para o leitor, o que a torna gente como a gente. E, sinceramente, pessoal, quando a gente pega esse livro, a gente tem a sensação que a gente está conversando com uma amiga. Isso é muito interessante. Ela vai se descortinando para o leitor, falando sobre a representatividade negra na política e a pressão por representar uma imagem perfeita para desafiar estereótipos racistas.
Além dela ponderar sobre o peso de ser a primeira família negra dentro da Casa Branca, incluindo no meio de tudo isso uma sucessão de ataques midiáticos e de teorias conspiratórias. Fora todo esse peso político na vida dela, que me arrisco a dizer aqui, eu acho que ela deu graças a Deus quando tudo acabou, ela descreve para o leitor quão desafiador é conciliar a carreira jurídica de sucesso com a maternidade, refletindo dilemas de mulheres profissionais, que sempre se sentem culpadas no meio do caminho. E óbvio que ela também traz para a conversa as críticas à sua imagem pública, desde seu estilo até a sua postura política, ilustrando a crueldade do sexismo na esfera pública. Então, o que temos em mãos ao ler sobre a Michelle Obama é a possibilidade não apenas de lermos sobre ela, narrando sobre sua própria história, mas temos a chance de conectar o que ela diz com as lutas coletivas, ou seja, quando ela fala sobre racismo, através de sua visão de mundo, do que ela viveu e experimentou, ela trata nas entrelinhas de um assunto maior, que é o racismo estrutural. Quando ela fala sobre os bastidores emocionais da Casa Branca, desde a relação com as filhas até a pressão por perfeição, enquanto primeira-dama dos Estados Unidos na época, ela mostra que, além de ser um ser humano como nós, que se magoa e vive alegrias e tristezas, ela meio que também humaniza as pessoas, não todas, obviamente, pessoal, que vivem no cenário político. Então, para fechar, a autobiografia da Michelle Obama oferece para nós que passamos pela leitura do livro uma perspectiva bem peculiar e interessante sobre os eventos que moldaram os Estados Unidos no século XXI. Eu, Daiane, tenho um pezinho ali nas biografias, gente. Eu gosto muito nas biografias, nas autobiografias. Vira e mexe, eu tô com um livro de não ficção nas mãos, lendo sobre a vida de alguém. E aí eu fico na dúvida, não sei se é porque eu gosto muito ou se é porque eu sou puro suco da mexeriqueira literária. Mas eu gosto demais de ler esse tipo de livro. Então eu sou suspeita para falar, porque se você me perguntar se o livro é maravilhoso, eu vou olhar para você e vou dizer, ele é maravilhoso. Se jogue e leia, porque você vai ter uma conversa maravilhosa com uma amiga muito legal chamada Michelle Obama. Só que eu também quero pontuar algo rapidinho aqui, pessoal, antes dos declames finais. Por ser uma autobiografia, nós vamos ver tudo pela visão da Michelle, claro, e por ser uma visão única, é uma visão muito parcial. Então, nós estamos visualizando tudo do ponto de vista dela, com os recortes da forma que ela deseja que a gente veja. Então, minha dica é, sempre que você pegar autobiografias e outros livros nesse sentido, busque em múltiplas fontes, tá? Posso sugerir aqui os livros, anotem, As Verdades que Nos Movem, da Kamala Harris, assim como Kamala Harris, A Vida da Primeira Mulher Vice-Presidente dos Estados Unidos. Indico também o livro Amada, da Toni Morrison, que também é um dos livros preferidos do Itamar Vieira Júnior, tá, pessoal? Vira e mexe, o Itamar fala sobre esse livro em suas entrevistas. Como vocês também podem ler Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Leia também o livro Entre o Mundo e Eu, do Ta-Nehisi Coates, tá? E se você conseguir ler em inglês, leia o livro da Rosa Parks, que o título em português é Minha História, igual o título do livro da Michelle. Em inglês você vai encontrar com o título My History, e todos eles você encontra facilmente na Amazon, ou físico ou e-book. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal do Círculo, eu vejo vocês no debate deste livro, que já está agora bem pertinho em cima. E eu tenho certeza que teremos uma discussão maravilhosa sobre esta figura, para mim, sensacional, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional. É tudo muito interessante de ver, de entender, né? E de perceber que, por mais que ela esteja no alto escalão da política, claro, em detrimento da campanha presidencial do seu marido, do Barack Obama, a vida não foi fácil. A vida não foi fácil. Foram anos aí
na Casa Branca, passando por situações bem periclitantes. Não só ela, como toda a família. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever, gente. Às vezes eu acho que vocês assistem um vídeo e vocês não se inscrevem. Aí quando vocês não se inscrevem, vocês impedem o canal de crescer. Eu queria muito que esse canal, que é tão pequenininho hoje, fosse crescendo devagarinho, de forma orgânica, sem estar, né? Pessoal, me siga, me siga, me siga, me siga, me siga. Mas às vezes falta esse aconchego e esse abraço de vocês que consomem o conteúdo que vocês acham interessante e ficam por isso mesmo. Vocês não retribuem com uma mera inscrição. E aí chega esse monte de gente que fica apurrinhando o juízo de vocês, pedindo por inscrições e por likes, porque esse tipo de conteúdo, isso aqui que eu faço, não só eu, como outras pessoas, esses vídeos mais longos e que trazem um estilo meio documentário, dá um trabalho do caramba, gente, para fazer. É sentar na frente do computador para estudar, para ver artigo científico, para pesquisar fontes em livros, para montar um roteiro, para gravar, né? Isso toma tempo, tempo é dinheiro, nem todo mundo tem tempo disponível, às vezes fazem isso em horas de folga entre um trabalho e outro. Na edição, gente, às vezes gravar nem é tão difícil assim, o mais difícil ainda é editar e ainda ter que subir em plataforma para vocês. Então, é um trabalhão do caramba e o mínimo que as pessoas pedem, que agora eu vou pedir para vocês também, é a sua inscrição no canal, o seu like, se você gostou do conteúdo. E caso queira deixar alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui embaixo. Eu sempre vejo, leio todos vocês e respondo todo mundo. Faço isso com o maior carinho e prazer do mundo. E é isso, gente. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!